mentiram sobre o que você realmente deve comer. Então agora você vai entender qual que é a nova pirâmide alimentar, que na verdade eu já falo disso há muito tempo. Pode ser desconfortável ouvir isso, mas o fato de mentir para você sobre o que você deve comer realmente aconteceu. E talvez você esteja há anos tentando fazer tudo certo, comprando produtos light, escolhendo versões zero, evitando gema de ovo, tirando a gordura da carne, substituindo manteiga pela margarina, enchendo o prato de cereais integrais e mesmo assim continua cansado, inchado, inflamado, com dificuldade de emagrecer e sentindo que o corpo ele não responde a nada. E o pior é que você começa a achar que o problema é você, que não tem disciplina, que não tem força de vontade, que não consegue parar de comer. Só que a compulsão alimentar está relacionada a esse estado inflamatório que o corpo entra com esse nível de comida. Antes de continuar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Luciana Lavigne, eu sou médica. Eu tenho mestrado em Ciência da Saúde, eu tenho pós-graduação em Medicina Funcional Integrativa e pós-graduação em Gastroenterologia Funcional e Metabolômica. E eu estudo metabolismo há anos. E o que eu posso dizer com segurança é que muitas pessoas não fracassaram na dieta, elas foram ensinadas errada. Nós somos orientados a reduzir carne, evitar gordura, especialmente as gorduras saturadas que estão presentes na carne vermelha, na banha de porco, no óleo de coco, na manteiga, e basear a alimentação em cereais e grãos. Olha que absurdo. Então a antiga pirâmide alimentar colocava pão, arroz, massa e cereais como base da alimentação diária, enquanto a proteína ela vinha quase como coadjuvante e a gordura era vista como vilã. A mensagem era clara: gordura engorda e faz mal para o coração. A indústria reformulou tudo. Tirou a gordura e colocou o açúcar, o amido modificado, o xarope de glicose, os óleos vegetais refinados, que quais são? Milho, canola e vários aditivos químicos. Não é só milho, canola, né? Milho, canola, soja, algodão, tudo isso não presta. Qual que foi o resultado? Explosão de obesidade, de resistência à insulina, de diabetes, tudo se tornando comum, inflamação crônica silenciosa virando padrão, aumento de todas as doenças metabólicas, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, crescimento expressivo de ansiedade, depressão, transtornos de humor. O mundo adoeceu seguindo esse modelo alimentar. O problema nunca foi a gordura natural. O problema foi substituir comida de verdade por produto industrializado. Foi o excesso de açúcar, de carboidratos refinados e de óleos vegetais altamente processados, que eu falei para vocês, soja, milho, canola, girassol, que passam por processos químicos intensos e oxidam com extrema facilidade. Então realmente não falaram a verdade quando disseram que todas as calorias são iguais. O corpo ele não funciona como uma calculadora simples. Ele responde a hormônios, à qualidade do alimento e ao grau do processamento. 200 calorias de pão branco com margarina provocam uma resposta hormonal completamente diferente de 200 calorias de ovos com azeite e vegetais. A primeira vai gerar um pico glicêmico, um pico de insulina e fome rápida. A segunda gera saciedade, estabilidade glicêmica, que é o açúcar no sangue, e um menor estímulo inflamatório. Então, quando disseram que você precisa comer de 3 em 3 horas obrigatoriamente, estavam tentando diminuir aí a sua saúde consideravelmente. Para algumas pessoas isso pode funcionar, mas para muitas pessoas com resistência à insulina, que mantém a insulina constantemente elevada, não, porque tudo isso dificulta a mobilização de gordura. Então, eles estavam colocando lá para baixo a gordura natural e colocando lá para cima os ultraprocessados, ignorando o impacto deles no corpo. Então a gente começa a ver uma mudança importante nas diretrizes alimentares com a nova pirâmide alimentar, que passa a priorizar as proteínas de qualidade como base das refeições, valoriza vegetais densos em nutrientes e reabilita as gorduras naturais como parte fundamental da alimentação, enquanto cereais e carboidratos entram em menor quantidade e com melhor qualidade. Então isso muda completamente o ambiente metabólico do corpo. Quando você aumenta a proteína de qualidade, carne, frango, ovos, você melhora a saciedade, você preserva a massa muscular, você regula o hormônio. A proteína estimula hormônios intestinais como GLP-1, PYY, que ajudam no controle do apetite, além de ter maior efeito térmico, ou seja, o corpo gasta mais energia para digerir. Quando você inclui gorduras naturais adequadas, você dá matéria-prima para a produção de hormônio. Os hormônios sexuais são derivados do colesterol. Membranas celulares são compostas por lipídio, que é gordura, e o cérebro é extremamente rico em colesterol e gordura estrutural. Então você evitar gordura e compensar com excesso de carboidrato refinado tem um custo alto para a saúde cerebral e emocional. Quem me acompanha sabe que eu sempre defendi as gorduras naturais dentro de um contexto adequado. Eu não estou falando de exagero, mas de fisiologia. Muitas pessoas chegam com medo de comer um ovo inteiro, mas consomem o pão integral com óleo vegetal todos os dias, consequência direta de décadas de informação distorcida. Acreditar que um pão integral cheio de farinha de trigo e de óleo refinado é bom.
E aqui entra um ponto essencial. Não é sobre virar radical ou excluir completamente o carboidrato. É sobre reorganizar prioridades. Quando você pega um pão de forma ali na padaria, leia os ingredientes, você vai ver que trata-se de um alimento ultraprocessado, cheio de aditivos, de nomes que você não faz a menor ideia. Você precisa reorganizar as prioridades. A base do prato precisa ser proteína de qualidade e vegetais. A gordura natural, ela entra como um suporte metabólico e carboidrato deve ser escolhido com critério, respeitando a individualidade metabólica de cada um. Mas o ideal é carboidratos complexos como batata doce, inhame, não farinha de trigo. Algumas mulheres toleram mais carboidratos sem desregular tanta glicemia. Outras precisam reduzir carga glicêmica para melhorar realmente a resistência à insulina que já existe. Não existe uma regra universal, existe uma individualidade. Outro erro é separar a alimentação de estilo de vida. Não adianta comer limpo e dormir 4 horas por noite. Não adianta você cortar o açúcar e viver sob estresse crônico. Adianta, melhor você viver sob estresse crônico cortando açúcar, né? Mas tá entendendo o que eu tô falando? Tem que ter um conjunto de fatores ali juntos. Porque o cortisol elevado altera a glicemia. E também o armazenamento de gordura. O sono ruim atrapalha, altera a grelina, a leptina, que são os hormônios que regulam a fome e saciedade. O metabolismo e a integração. Muitas pessoas dizem que comem pouco e não emagrecem, mas quando a gente analisa, a gente vê proteína insuficiente na dieta. Excesso de produtos fit, ultraprocessados, o intestino preso, um sono desequilibrado, um estresse elevado. A gente tem que regular a base ali. Eu sei que não é falta de esforço, é uma desorganização. Se você percebe que talvez tenha sido direcionada por anos para escolhas equivocadas, inscreva-se aqui no meu canal, porque aqui você aprende a pensar metabolicamente e não a seguir moda. A nova lógica alimentar não é moda, é retorno à alimentação de verdade baseada em fisiologia na minha prática clínica. A nutrição não é sobre extremos, é sobre funcionar para o seu corpo. E aqui entra uma verdade importante. Saber o que fazer não significa conseguir aplicar, né? Muitas mulheres entendem que tem que aumentar a proteína, melhorar a qualidade da gordura, reduzir o ultraprocessado, mas às vezes não sabem como montar esse cardápio no dia, organizar a rotina, distribuir as refeições estrategicamente. E acredite, não é difícil. É só você aprender e começar a executar, fica fácil. Eu criei uma plataforma, que a informação sozinha não transforma, né? A estrutura ali transforma. Então, dentro da plataforma, você vai encontrar um programa completo de desinflamação com cardápios prontos. Você não precisa seguir um cardápio a vida toda. Hoje eu não sigo mais cardápio. Você aprende a quantidade de comer. Tem um módulos organizados de alimentação, de rotina, de sono, de suplementação, porque você precisa entender para conseguir praticar. Você aprende a montar o seu café da manhã dentro dessa nova lógica metabólica. Como organizar um almoço equilibrado com proteína adequada. Como ajustar o carboidrato sem radicalismo. Então, como usar gordura natural com inteligência. E como melhorar o sono, reduzir a inflamação sistêmica. Saúde não é sobre seguir esse medo alimentar. É entender a fisiologia e agora com estratégia. Vou deixar para você o link da minha plataforma na descrição do vídeo. Essa é a plataforma Viva Saúde, para você que quer transformar sua saúde mudando a forma como você vive. Aqui você acha o passo a passo extremamente prático. Primeiro, quando você clica em início, você já tem acesso ao ciclo saúde e desinflamação, com todos os módulos em uma ordem fácil de entender. Primeiro comece aqui, início de tudo, alimentação, rotina, sono, suplementação, mente forte, com aulas extremamente práticas. Você ainda tem aula de tireoide, fígado e intestino e de exames laboratoriais. Mais abaixo, em emagrecimento e metabolismo, você acha o programa Emagrecer Certo, Código da Saciedade, Chá Seca Barriga e Ativação Metabólica, com orientações práticas para você só seguir, para você aplicar e ver o resultado. Em seguida, nós temos intestino, onde nós temos o módulo de desparasitação, tratando a constipação, método livre da candidíase e o cozinha funcional. Você também vai ter acesso à suplementação de A a Z, um curso prático para você só colocar na prática os suplementos no seu dia a dia. Além disso, você tem um curso de exames laboratoriais super completo, com um guia prático para você só colocar o resultado dos seus exames e ver os valores ideais. Quando você clica em Desinflame Já, você tem acesso ao nosso programa de desinflamação com todas as etapas e tudo que você tem que providenciar para só começar a fazer. Se você tiver alguma dúvida, você clica na aula e vai ter uma aba onde vai estar escrito comentários. Você deixa a sua dúvida aí que eu vou te responder.